Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Chamo-me Gibril Amlai e hoje vamos iniciar uma nova sequência de aulas de cálculos financeiros. Então, hoje como a primeira aula vamos aprender sobre os juros simples, ou seja, o regime de capitalização simples. E nos próximos vídeos eu vou ensinar para vocês sobre o regime de capitalização composto e vamos falar também das amortizações de empréstimos, vamos falar também das rendas financeiras e rendas vitalícias. Então, se gostar do vídeo, por favor, deixe um like, subscreva-se no canal e comente sobre os conteúdos que gostaria de ver nos próximos vídeos. Então, vamos para a nossa aula. Mais uma vez, olá. Como vamos falar do regime de capitalização simples, vou ilustrar aqui as fórmulas usadas no regime de capitalização simples para o cálculo de juros do capital acumulado. Então, a fórmula de juros é o J igual a C0 vezes o N vezes a taxa de juros. C0 é o capital, o N é o prazo, o I é a taxa de juros. Então, só estaremos perante uma operação financeira se esses três elementos estiverem contidos neles. E a fórmula do montante podemos representar por CN, em outros manuais vão encontrar como SN ou M, quer dizer montante, tudo a mesma coisa. Então será o C0 que multiplica por 1 mais a taxa de juros vezes o N. Então essa é a fórmula para o cálculo do montante. Então, e o gráfico de juros, o juro no regime de capitalização simples é constante ao longo de todo o período. Então por isso que o seu gráfico é uma linha reta, parte do ponto 0,0, quer dizer que se não tivermos capital, o juro será de 0. Então, o juro depende mais do capital. E aqui fica o nosso N, que é o prazo, e aqui o nosso juros. Então, depois de vermos essas fórmulas, vamos na resolução. Vamos resolver aqui 3 exercícios para ilustrar como podemos usar essas fórmulas nos exercícios. Olá mais uma vez, temos aqui então o exercício de aplicação que diz: um indivíduo obteve um financiamento num dos bancos da praça no valor de 2.500 contos de meticais a uma taxa de juros de 12% ao ano durante 5 anos. 1.1 calcule o valor do juro que o indivíduo pagou ao banco no final do prazo. E 1.2 calcule o capital acumulado. Então, para calcular o juro 1.1 temos que extrair os dados. Então teremos dados. Então, que diz que o indivíduo obteve um financiamento num dos bancos da praça no valor de 2.500 contos. Então, este é o nosso capital inicial, capital de investimento, que é de 2.500 contos de meticais. Então, este contos, sempre que aparecer contos, quer dizer que tem mais outras 3 casas decimais. Se quisermos encontrar o valor reais de meticais, teríamos que multiplicar por 2.000, por 1.000, aliás. Então teríamos 2.500.000, que seria o valor sem esses contos. O contos já absorve 3 casas decimais, 3 dízimas, aliás, 3 zeros. Então, a seguir diz, há uma taxa de juros a taxa de juros é de 12% ao ano. 12% ao ano durante 5 anos, que é o nosso N, o nosso prazo, que é de 5 anos, e pede-nos para determinar o que é 1.1.
diz para determinar o juro igual a ponto de interrogação, e 1.2 pede para calcular o capital acumulado. Em alguns manuais pode encontrar M, em outros CN, é a mesma coisa, que é o montante ou capital acumulado que nós queremos calcular. Então, as fórmulas que nós vamos usar para 1.1, vamos usar a fórmula mãe de juros de regime de capitalização simples, que é J igual capital inicial vezes o prazo vezes a taxa de juros. E para 1.2, nós não vamos utilizar a fórmula que passei lá, porque nós, ao calcularmos o 1.1, vamos ter o juro. Então, para conseguir o capital acumulado, só vamos adicionar o capital inicial mais os juros do 1.1. Então, vamos à nossa resolução. Então, 1.1, só vamos substituir os nossos dados na fórmula. Então, fica J é igual a C0, que é o capital inicial de 2.500 contos, vezes o prazo, que é de 5 anos, e vezes a taxa de juros. Taxa de juros não vamos colocar todo 12, temos que dividir por 100 e depois substituir. Então, 12 a dividir por 100 dá 0,12. E o nosso juros será de 1.500 contos. Ou podemos dizer que o nosso juros será de 1.500.000. 1.500.000 de meticais. Aqui está em contos e aqui está em meticais. Para quem não souber, o meticais é moeda moçambicana. Aí nos outros exercícios pode aparecer reais, dólares ou euros. E a seguir temos o ponto 1.2, que pede para calcular o capital acumulado. Então, 1.2, CN, que é o capital acumulado ou montante, será igual ao capital inicial, que é de 2.500, mais o juro, que é de 1.500, e o capital acumulado será de 2.500 mais 1.500, isso dá 4.000. 4.000 contos de meticais. Então, assim nós determinamos o montante, o capital acumulado e os juros. Também podemos dizer que o capital acumulado é igual, tirando os contos, seria de 2.500.000 vezes 1.000, isso dá-nos 2.500, aliás, 2.500.000 mais 1.500.000. O nosso capital acumulado será de 4 milhões de meticais. Aqui está em contos de meticais e aqui está somente em meticais, já foi convertido. Então, assim calculamos os juros. Vamos ter um segundo exercício. Então, o nosso exercício 2 diz: um indivíduo recebeu de uma instituição bancária um empréstimo no valor de 20 milhões de unidades monetárias, a uma taxa de juros de 17% ao ano, tendo obtido de juros 17.000 unidades monetárias. Então, aqui pede: determine quanto tempo foi necessário de capitalização. Vamos seguir os mesmos procedimentos do exercício anterior, que é primeiro extrair os nossos dados. Então, o empréstimo, este de 2, é o nosso capital inicial, que é de 20 milhões de unidades monetárias. Há uma taxa de juros, que é o nosso I, de 17% ao ano. Tendo obtido juros de, então esse é o nosso J, juros de 17 milhões de unidades monetárias. Então, determine quanto tempo foi necessário de capitalização. Este é o nosso prazo.
n igual a ponto de interrogação. Então a fórmula que vamos usar aqui, vamos usar a fórmula mãe de juros, que é juros igual C0, que é o capital inicial, vezes n vezes a taxa de juros. Então aqui nós queremos o n, então vamos isolar o n, fica n igual a j, que já estava lá, traço de fração, o c e o i estão a multiplicar, então vamos passar aqui a dividir, c0 vezes g. Então essa é a fórmula que nós vamos usar para encontrar o nosso prazo. Então a resolução será n igual, vamos substituir, fica 17 milhões, aliás, a dividir por 20 milhões, que é o nosso C0, vezes a taxa de juros. Taxa de juros que é 17%, nós vamos dividir por 100. Então fica 0,17. E o N será de 5 anos. Assim, determinamos o nosso exercício 2, que pedia-nos para encontrar o tempo em que foi necessário para o tempo de capitalização foi de 5 anos. E para finalizar, vamos resolver mais um exercício que diz: a Pesca Mar Limitada obteve um financiamento bancário de 900 euros que foi aplicado num prazo de 3 anos, tendo rendido juros no final do prazo de 405 mil euros. Determine a taxa de juros a que o capital foi aplicado. Então, como anteriormente, vamos extrair primeiro os nossos dados. Então, aí diz que obteve um financiamento bancário, então esse é o nosso C0, que é de 900 mil euros, que foi aplicado num prazo de 3 anos. Então, N, 3 anos, tendo rendido juros no final do prazo de 405 mil. Então, juros 405 mil euros. Determine a taxa de juros a que o capital foi aplicado. Então aqui pede-nos a taxa, que é representada pela letra I. E vamos usar também a nossa fórmula mãe do juro, que é o juro igual C0 vezes I vezes N. Então, isolando aqui a taxa de juro, teremos I igual a J, que é o juros, sobre C0 vezes o prazo. Então, resolução. Vamos substituir os nossos dados na fórmula. Então, teremos taxas de juros igual a juro, que é de 405 mil sobre 900 mil vezes 3 anos. E a nossa taxa de juros será de 0,15. Mas como a taxa é representada em percentagem, temos que deixar de uma maneira percentual essa taxa, teremos que multiplicar por 100%. Então a taxa será de 15% ao ano. Então assim terminamos a nossa aula de cálculos financeiros. Se gostou do vídeo, deixe um like, subscreva-se no canal e compartilhe com colegas.